Olá! Hoje vamos falar sobre os principais alimentos que podem causar demência. Precisamos entender alguns dos mecanismos que impulsionam a progressão da demência para compreender o papel dos alimentos nesse processo. Existem algumas coisas que o cérebro precisa para se manter funcional, e a primeira é energia. Porque o cérebro representa apenas 2% do seu peso corporal, mas usa mais de 20% de toda a sua energia. Em média, é 10% mais metabolicamente ativo e necessita de mais energia do que as células do seu corpo, em média. A demência progride muito rapidamente com a idade, de modo que entre 60 e 65 anos, temos cerca de 1,33% de demência. Entre 65 e 70 anos, temos cerca de 2,2%. Entre 70 e 75 anos, sobe para 3,8%. Entre 75 e 80 anos, chega a 6,5%. 5 anos depois, sobe para 11,6%. E quando chegamos aos 90 anos, mais de 20% da população tem demência. E depois dos 90 anos, mais de 40% da população tem demência. Como você pode ver, a progressão é muito rápida. E precisamos entender as causas e os alimentos que influenciam isso para podermos retardar essa progressão. O principal alimento a ser evitado, e sem seguir uma ordem específica, é o excesso de álcool. Beber frequentemente em grandes quantidades pode causar demência precoce, pois o álcool é neurotóxico e danifica diretamente as células cerebrais quando consumido em excesso. Além disso, o álcool provoca intestino permeável, o que pode levar a alergias alimentares e inflamação. Também contribui para o acúmulo de gordura no fígado e aumenta a resistência à insulina, outro fator que promove inflamação. Com o tempo, isso pode resultar na redução do tamanho do cérebro. É importante lembrar que os efeitos dependem da quantidade consumida. Não é o álcool em si, mas o seu consumo excessivo que é prejudicial. Um copo de vinho, ou talvez 2, algumas vezes por semana, pode trazer benefícios, mas consumir 4, 5 ou 6 bebidas na maioria dos dias provavelmente acelerará a degeneração cerebral. Em seguida, alimento a ser evitado são os carboidratos refinados. É importante compreender o que eles são, pois tendemos a focar apenas no açúcar adicionado, sabendo que devemos evitar alimentos que o contenham. No entanto, o açúcar adicionado não se limita ao açúcar branco granulado. Inclui também mel, xarope de glicose, xarope de agave, xarope de milho com alto teor de frutose, entre outros. Esses produtos basicamente adicionam um açúcar composto por uma molécula de glicose ligada a uma molécula de frutose, ambos monossacarídeos. Quando combinados, como no açúcar branco de mesa, formam um disacarídeo. Mas por que isso é prejudicial? Porque a glicose eleva o nível de açúcar no sangue, e esses carboidratos processados se degradam muito rapidamente, causando picos de glicose no sangue. A frutose, por outro lado, segue um caminho metabólico diferente. Não é considerada açúcar no sangue, porque não é glicose no sangue, e precisa ser processada pelo fígado, contribuindo para a formação de gordura no fígado, quase tanto quanto o álcool. Outras coisas para se evitar são os adoçantes artificiais, como aspartame e sucralose. Podem ter efeitos neurotóxicos e alterar a microbiota intestinal, contribuindo para a inflamação. Estudos indicam que esses adoçantes podem interferir na função cerebral, potencialmente afetando a memória e a cognição. Além disso, a alteração na microbiota intestinal pode prejudicar a digestão e o sistema imunológico, levando a um aumento do risco de doenças metabólicas e inflamatórias. Quando comemos muito açúcar e amido, aumentamos a glicose no sangue, resultando em resistência à insulina, e o cérebro precisa de insulina para obter glicose. Se o cérebro é resistente à insulina, ele recebe menos glicose, e quanto mais açúcar você come, mais o cérebro passa fome. Isso não é um defeito do corpo, mas sim um defeito do estilo de vida, introduzido nos últimos 50 a 100 anos,
com a abundância de açúcar e amido processado. E por fim, gorduras trans, como óleo de soja hidrogenado e margarina, encontrados em junk food e alimentos fritos. Gorduras trans causam inflamação e doenças cardíacas que estão relacionadas à demência. Quinto, óleo de soja, muitas vezes hidrogenado, altamente refinado e rico em ácidos graxos ômega 6, contribuindo para a inflamação e doenças crônicas. Muitos alimentos processados usam óleo de soja devido ao seu baixo custo. Para proteger seu cérebro e retardar a progressão da demência, é essencial focar em uma dieta rica em alimentos integrais, como frutas, vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Evite alimentos processados e açúcares refinados e mantenha um estilo de vida ativo e mentalmente estimulante. Espero que tenha gostado do conteúdo e não se esqueça de se inscrever para receber os próximos vídeos. Até lá!